Olá, pessoal! O tema da nossa aula hoje é módulo de um número inteiro. Então, o módulo de um número inteiro, ele também pode ser chamado de valor absoluto. O que seria isso? O módulo do número inteiro é a distância ou o afastamento desse número até o zero na reta numérica. E a gente pode representar o módulo de um número inteiro por essas duas barrinhas aqui, ó. Então, quando a gente representa dessa maneira, a gente está pedindo o módulo daquele número. Então, se eu observar aqui nesta reta numérica, a distância do zero até o número mais 2, eu vou contar só os espaçamentos, ó. 1, 2. Então, eu poderia dizer que o módulo de mais 2 é igual a 2. Se eu fosse contar da mesma forma a distância do menos 2 até o zero, eu ia contar os espaçamentos, 1 e 2. Então, o módulo de menos 2 também é igual a 2. Então, vejam aqui, ó. A gente deixou aqui em destaque a distância do número menos 5 até o zero e a distância do zero até o número mais 5. Observe que as distâncias são a mesma. Ó. A distância de menos 5 até zero é igual a 5, que a gente vai contar os espaçamentos. 1, 2, 3, 4 e 5. E a distância do zero até o mais 5 também é 5. A gente conta 1, 2, 3, 4 e 5. Desse modo, não existe módulo negativo, só existe módulo positivo. Por quê? Porque se trata da distância. Distância entre aquele número e até o zero. Então, veja o seguinte. Alguns exemplos aqui, ó. Se eu tenho um módulo de zero, vai ser igual ao próprio zero. Módulo de menos 3. Módulo de menos 3 vai ser a distância do menos 3 até o zero. Então, é igual a 3. Módulo de menos 10 é a distância do menos 10 até o zero. Então, vai ser igual a 10. Módulo de mais 30 é a distância do zero até o 30. Então, esse resultado é 30. Módulo de menos 1.200 é igual a 1.200. E módulo de mais 28 é igual a 28. Olha, outro tema que está relacionado ao módulo e ao valor absoluto são os números inteiros opostos ou simétricos. Então, o que são esses números? Ó? Quando é que a gente tem esse conceito de números opostos ou simétricos? Eles são números que, ao serem representados na reta numérica, estão associados a pontos que se encontram à mesma distância do zero, mas situados em lados opostos. Observe aqui o número menos 4. A distância do menos 4 até o zero é igual a 4. E a distância do mais 4 até o zero também é igual a 4. Porém, eles estão em lados opostos. O menos 4 está de um lado e o mais 4 está de outro. Observe aqui também, ó, menos 5 e o mais 5. Um está de um lado e o outro já está lá do outro lado. Estão em lados opostos. Então, o que é que acontece? A distância, ou seja, os módulos são iguais. Porém, eles estão em lados contrários aqui da reta. Os números opostos ou simétricos, o que eles mudam de um para o outro é os sinais, ó. Também, aqui é menos 5 e aqui é mais 5. Menos 3 e aqui é mais 3. Então, veja aqui os exemplos, ó. Dê o oposto dos números abaixo. Então, eu tenho um número mais 3. Quem é o oposto do mais 3? Vai ser o menos 3. Aí, pede também aqui o oposto do menos 6. Menos 6, que é o oposto do menos 6, é o mais 6.
o oposto do menos 20, então vai ser o mais 20. O que vai mudar de um para o outro vai ser o sinal. O oposto de mais 50, menos 50. O oposto de 120. Quando o número vem sem o sinal, subentende-se que ele é positivo, então vai ser menos 120. Então, vamos ver agora alguns exemplos relacionados aos temas: módulo de um número inteiro, opostos ou simétricos também de números inteiros. Então, o primeiro exemplo: escreva o módulo dos números abaixo. Então, módulo de mais 30 e também escrever o módulo de menos 53. Eu vou só reescrever aqui, utilizando a anotação aqui das duas barrinhas, porque geralmente aparece assim, ó. Módulo de mais 30. E aqui também, módulo de menos 53. O que é que acontece? A gente viu que módulo é a distância ou o afastamento do número até o zero. Então, aqui eu vou calcular a distância do 30 até o zero. Então, nesse caso, o módulo de mais 30 é igual a 30. Aqui do mesmo jeito, é o afastamento à distância de menos 53 até o zero. Então, o módulo de menos 53 igual a 53. Vamos ao exemplo 2. Ó, dois números inteiros diferentes têm o mesmo módulo 18. Quais são esses números? Então, dois números diferentes vai ter módulo igual a 18. Vai ter um número aqui que vai ter módulo igual a 18 e vai ter outro número que também vai ter módulo igual a 18. Então, o que é esse 18? É a distância de um número até o zero. Ou seja, para dar resultado 18 aqui e aqui, vai ser a distância de quem? Do menos 18 até o zero. Então, módulo de menos 18 igual a 18. O que é que acontece aqui também? Para dar resultado 18, vai ser a distância de quem? Do mais 18 até o zero. Então, pergunta quais são os dois números. Então, vai ser menos 18 e mais 18. Vou até colocar aqui como resposta. Menos 18 e mais 18. Então, eles têm módulos iguais. E observe, ó, eles são opostos. Ó, opostos ou simétricos. Um é negativo e o outro positivo. Vamos agora ao exemplo 3. Quais são os números inteiros que têm módulo menor que menos 4? Então, vamos calcular logo o módulo de menos 4. Módulo de menos 4 vai ser igual a 4. Então, vamos calcular os números que têm módulos menores que esses. Então, veja o seguinte. Vamos calcular logo aqui o módulo do número menos 3. Se eu fizer o módulo de menos 3, vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 3. Então, esse já se encaixa na resposta, porque 3 é menor que 4. Se eu calcular o módulo de menos 2, dá igual a 2. Também pode estar na resposta. Se eu calcular o módulo de menos 1, igual a 1. Módulo de 0 vai ser igual a 0. Então, veja o seguinte, se eu calcular o módulo de 1 positivo, também vai dar igual a 1. Se eu calcular o módulo de 2, igual a 2. E se eu calcular o módulo de mais 3, vai dar igual a 3. Então, observe que esses valores que a gente está encontrando são todos menores do que o 4. Se eu fosse calcular, por exemplo, o módulo de mais 4, já ia dar 4, ia dar igual a esse daqui, ó. E a questão está pedindo módulo menor.
menor que módulo de menos 4. Então, os números que vão ter módulos menores que o módulo de menos 4 vai ser os números menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Então, vou colocar o Rzinho aqui de resposta e vamos colocar os números, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 e mais 3. Vamos agora para o quarto exemplo. Ó, sabe-se que x é igual a mais 40. Qual é o oposto ou simétrico do número x? Então, a questão está me pedindo o quê? O oposto do mais 40. Oposto de mais 40. Foi que a gente viu sobre números opostos, que eles estão a uma mesma distância de zero, porém estão em lados opostos ou com sinais contrários, sinais diferentes. Então, se eu quero o oposto de mais 40, vai ser menos 40. Pronto. Então, já está aí encontrada a resposta. Vamos agora para o exemplo 5. Um número inteiro é expresso por 132 dividido por 6 menos 14. Qual é o oposto ou simétrico desse número? Então, primeiro a gente vai resolver a expressão, né? Porque o número é expresso por quem? Por uma expressão numérica. Resolver a expressão numérica e encontrar o oposto ou simétrico dessa resposta. Então, vou repetir aqui a expressão. 132 dividido por 6 menos 14. A gente tem aqui as operações de subtração e divisão. Então, a hierarquia aqui vai ser da divisão. A gente resolve ela primeiro. Vamos dividir 132 por 6. Vou armar a continha aqui do lado para a gente fazer. Para não perder o hábito. Então, faz 13 dividido por 6. Cabe 2 no quociente. 2 vezes 6 igual a 12. Faz 12 menos 13. Então, 2 para 3 dá 1. 1 para 1, 0. Então, fica resto 1. Baixa 2. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6 é 12 e 12 menos 12 é 0. Então, o resultado aqui de 132 dividido por 6 dá igual a 22. Então, a gente pode colocar esse resultado logo aqui. 22 menos 14. Então, agora só faz a continha de menos. 22 tirando 14 dá igual a 8 positivo. Então, se dá 8 positivo, o que é que eu vou fazer agora? O oposto ou simétrico de 8. Então, o oposto de 8 é igual a menos 8. Vamos agora ao exemplo 6. Supondo uma reta numérica, responda. Item A. Quantos quilômetros há entre 80 quilômetros a oeste e 40 quilômetros a leste de um ponto em linha reta? Então, vamos logo se localizar aqui em leste-oeste. Então, a localização ficaria assim, ó. Norte, sul, leste, oeste. Então, aqui a questão está pedindo de
80 quilômetros a oeste e 40 a leste. Então, aqui seria leste e do outro lado, oeste. Então, vamos lá. Então, vamos tentar colocar esses números aqui na reta numérica. O que for para esse lado aqui, oeste, vamos colocar negativo. E o que for mais para leste, vamos colocando positivo. Então, eu vou começar logo aqui do menos 80. É 80 quilômetros a 40 quilômetros, então, de uma extremidade à outra vai ser menos 80 e mais 40. Então, vamos lá, para fazer a contagem. E aí, eu vou procurar contar também de 10 em 10. Fica mais fácil para a gente não estar escrevendo, senão a gente ia ter que escrever muitos números, né? Então, vamos de 10 em 10, que a gente resolve mais fácil aqui a questão. Então, vamos lá. Menos 80, menos 70, menos 60, menos 50, menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, 0, mais 10, mais 20, mais 30 e mais 40. Pronto. Então, agora é a gente fazer a contagem de quantos quilômetros vai ter entre 80 a oeste e 40 a leste. Então, o crescimento aqui de um ponto para o outro vai ser de 10 quilômetros. Então, a gente vai contando de 10 em 10. É só contar agora, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Então, aqui como resposta vai ficar 120 quilômetros. Vamos agora ao item B. Quantos graus há entre 2 graus Celsius abaixo de zero e 2 graus Celsius acima de zero? Então, vamos começar aqui, como é abaixo de zero, vamos começar aqui de baixo para cima. Localizar logo menos 2, aí menos 1. Então, aqui vai ser 0, aqui vai ser 1 positivo e 2 positivos. Então, a gente vai contar quantos graus há entre menos 2 a 2. Então, no caso do espaçamento aqui é de 1 em 1. Então, é só contar 1, 2, 3 e 4. Então, a resposta seria 4 graus Celsius.